Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais uma semana estamos aqui para falar um pouco mais sobre os signos, né? Nosso horóscopo essa semana é do dia 16 de junho até o dia 22 de junho. Estamos aqui entre astros e arcanos e solta a vinheta produção. E sem mais delongas, vamos começar falando do signo de Áries, né, pessoal? Que é esse signo de fogo aqui, que muita pessoa não gosta desse signo, mas pessoal que é de Áries essa semana, saiu para vocês aqui a carta da estrela, que é uma carta que dá aquele refresco, né? Para quem tá passando ali por dificuldades, né, ariano, ariana ali, que tá tendo muito perrengue ultimamente na vida, é uma semana que vocês vão poder respirar efetivamente, né? A carta da estrela é uma carta de cura e é uma carta de sossego ali depois de um momento de muita dificuldade. Então, assim, pessoal de Áries essa semana, aproveitem para efetivamente dar aquele descanso que o seu corpo, a sua mente, o seu espírito necessitam. Estejam abertos para receber as bênçãos que o universo vai trazer, tá? Porque essa semana também é uma semana de prosperidade, de sucesso. E para quem tá com problema de saúde ali, é uma semana de cura, beleza? Então, assim, aproveite esse respiro, tá? Essa semana, cuidem de vocês, recebam as bênçãos materiais que vão chegar durante a semana e não se esquece que tem dica extra aqui no cantinho. Já o pessoal de touro não tá com tanta sorte assim. Galera, pessoal que é taurino, você que é taurino, você que é taurina, essa semana saiu pra vocês aqui a carta do 10 de paus. Produção, dá um zoom nessa carta aqui. Acho que dá pra vocês verem que é uma carta de sobrecarga, né? Uma carga de sobrecarga. Nossa, até troquei tudo aqui. Você vê, até eu tô sobrecarregada aqui, eu nem sou taurina, hein? Deve ter algum ascendente, alguma coisa lá. Mas vamos lá. Pessoal que é de touro essa semana tem sobrecarga, tá? Estresse, irritação, muito cansaço, exaustão mental e física. E também uma exaustão emocional. Taurino geralmente é aquela pessoa do signo que cuida de todo mundo à sua volta, mas esquece de cuidar dela mesma. Então, assim, não tem como a casa tá em ordem, as contas estarem em ordem, tá todo mundo cuidado, limpo, arrumado, e o taurino tá lá, com o cabelo de pé, sem tomar banho, sem tomar uma vitamina, sem se cuidar, sem nem se alimentar. Então, assim, galera, você que é de touro essa semana, a semana vai exigir de você muitos afazeres, muito estresse, então saiba lidar, tá bom? Não se entregue a isso, respire fundo e principalmente tire um tempo para cuidar de vocês. E também é importante fazer proteção espiritual, né? Não sei qual a religião de vocês, mas tem várias questões aí de proteção espiritual que dá para ser feita mesmo se você não tiver religião. Então, um banho de erva, uma defumação, um incenso, às vezes uma vela de anjo da guarda, não importa, contanto que aquilo seja para que você se sinta protegido e possa aguentar a sobrecarga e o estresse dessa semana, tá? E não esquece que tem dica extra aqui no cantinho. Vamos falar do pessoal que é duas caras aqui no zodíaco, né? Tô brincando, galera. Pessoal que é de Gêmeos, essa semana saiu para vocês a carta de temperança, exatamente. É o momento de você segurar essa agitação, segurar essa ansiedade e dar o tempo que as coisas efetivamente precisam para acontecer, né? Essa questão do tempo é muito complexa para o pessoal que é mais agitado, principalmente os signos de ar, né? Gêmeos, Libra, Aquário, porque são signos que gostam de resolver as coisas de maneira muito prática. E às vezes a gente quer resolver tudo prático, mas a gente esquece que o ser humano não é uma conta matemática de 2 mais 2 é 4. Então, assim, muitas situações na vida precisam de tempo para maturar. E é exatamente esse o recado da temperança. Pessoal de Gêmeos, respirem fundo. E nada de ansiedade essa semana, tá, gente? Muitas das coisas que vocês estão esperando que vai acontecer, ou questões ali para mudança de carreira, né? Questões de relacionamento também, é o momento de vocês darem aquela segurada, tá? Papelada, documentação, processos judiciais. Precisa segurar porque não vai acontecer essa semana, tá? Não é uma semana de reviravolta aí na sua vida, você que é geminiano, e é uma semana que principalmente você precisa saber usar bem as palavras e fazer acordos necessários ali para conseguir prosseguir com alguma situação. Então, por exemplo, dê o tempo que cada coisa precisa para acontecer, sem ficar apressando, né? Apressado come cru. Então, galera, respirem fundo. Não se esqueçam que tem dica extra aqui no cantinho. Ótima semana para vocês.
E se o negócio não estava bom pro pessoal de touro, para quem é de câncer, tá mais ou menos na mesma toada ali. Pessoal que é de câncer, nessa semana saiu para vocês o 7 de paus. Dá um zoom aqui, produção. É uma carta de luta, tá? De muitas coisas acontecendo essa semana que você efetivamente não estava esperando e você vai ter que resolver. Então, essa carta aqui, quando ela aparece para nossa semana, ela significa perrengues, né, problemas que são pequenininhos ou médios, mas que a gente precisa resolver para conseguir passar por cima e seguir ali o objetivo do nosso caminho principal. Então, assim, você que é canceriano essa semana, é o momento de você respirar muito fundo, porque vai ser uma semana exaustiva, emocionalmente falando. Também é uma semana que você vai ter que se esforçar bastante no seu trabalho, né? E na sua vida como um todo para resolver essas pequenas questões que você não estava preparado. É uma carta que também fala para você. Vamos lá, até eu preciso aqui, né, gente? Respirar fundo, porque é o seguinte: se você conseguir controlar o seu estresse e o seu cansaço mental, é possível que você consiga resolver essas pendências que vão aparecer durante a semana e que você não estava esperando, tá? Do contrário, você só vai perder tempo, se desgastar e não vai conseguir resolver nada. Então, você que é canceriano, você que é canceriana, sei que é difícil porque vocês também são um signo muito intenso. Não que gosta de resolver as coisas de uma maneira prática, né? Tem muito canceriano que é prático. Mas vocês gostam de resolver as coisas com efetividade. E essa semana, talvez não será possível isso, justamente por conta de um outro pepino que vai acontecer, né? Que vai aparecer durante a semana. Mas respirem fundo, tá? Tudo é possível resolver se vocês conseguirem dosar ali o estresse com as horas de descanso, tá? Então, saída pro pessoal de câncer essa semana, descansem bastante, tá? Se coloquem ali numa posição também de prioridade, peçam a ajuda das pessoas que estão à volta e não se esqueça que tem dica extra aqui no cantinho. Vamos então falar do signo mais charmoso do nosso horóscopo, que é o signo de Leão. Uau! Produção, coloca o leão aí. Brincadeiras à parte, galera, esse signo essa semana terá alguns desafios ali de paciência, tá? Mas não é nada ali que precisa se preocupar. Acabar de soltar um fogos de artifício aqui, porque nós estamos gravando e é São João, Santo Antônio e São Pedro, o pessoal gosta de comemorar. Bom, brincadeiras à parte, vamos lá, pessoal que é de Leão. Ó, essa semana saiu pra vocês aqui a carta do 7 de ouros, né? 7 de pentáculos. Dá o zoom aqui, produção, pra vocês verem aqui bem essa carta. É uma carta de plantio, tá? O que é uma carta de plantio? Essa semana vai exigir que o leonino, que é a leonina, tome atitudes e decisões que são de planejamento para o futuro. Então, por exemplo, se você está pensando em estudar, né, fazer uma matrícula, começar algum curso novo, bacana. Tá pensando de se organizar, você com seu marido, você com a sua esposa, com seu companheiro, com a sua companheira, vamos comprar uma casa nova, bacana. Ou seja, é uma semana de planejamento para o futuro. Tudo que você começar a plantar nessa semana são situações, né, que vão conseguir te sustentar ali por bastante tempo e são situações que são para você levar para a vida, tá? Mas, galera, tem uma saída por aí, ó. Tem uma puxadinha de orelha. Leoninos, às vezes a gente planta, mas não vai colher amanhã. Essa é uma carta de plantio e eu falei no começo que é uma carta que o desafio é paciência exatamente por isso. Algumas situações algumas plantas a gente faz a semeadura e logo ela cresce. Mas tem outros tipos de plantas que a gente faz a semeadura e ela demora um pouco mais para dar frutos, né? E é exatamente esse tipo de planta que você vai plantar durante essa semana. E eu não tô falando de plantas propriamente dito, né? Mas assim, é uma semana que vai exigir de vocês paciência e começar situações que são perenes na vida, tá? Então, respirem fundo, é uma semana de planejamento, tá? Para quem tem parceiro, para quem tem parceira, para quem está solteiro também é uma semana de planejamento ali pros próximos passos do futuro. Respirem fundo e tem dica extra aqui no cantinho. Muito bem, vamos então falar do nosso signo mais organizado do nosso horóscopo, que é o signo de Virgem. E essa semana tem um desafio aí para vocês, viu, galera? Saiu pro pessoal de Virgem a carta do 2 de espada. Dá o zoom aqui, produção. Para vocês verem, essa carta é uma carta de dúvida,
tá? Então, durante a semana, vai acontecer alguma situação, ou você terá que decidir entre duas pessoas, né? Ou entre duas situações que são totalmente o oposto, e isso vai te deixar ali confuso, indeciso, fazendo muitas reflexões. Mas tem uma saída aí. Pessoal que é de virgem, né? Às vezes vocês ficam ali querendo controlar tudo, o tempo precisa, tudo tem um post-it, né? Tudo tem que ser organizado, tem uma lista, tem um local específico. Organização é muito bom, tá? Mas a vida da gente não depende pura e exclusivamente de situações que a gente consegue controlar. A saída está em entender aquilo que você consegue controlar, o que você não consegue e que você fique bem com tudo isso, né? É muito difícil o pessoal que é de virgem, porque virginiano geralmente gosta de ter um planejamento muito correto ali, um planejamento muito sólido. É um signo de terra, né, que é um signo muito pé no chão também. Então, assim, para vocês é difícil ficar entre essa situação, entre a cruz e a caldeirinha, né, entre a cruz e a espada ali. É difícil não ter as respostas e ficar em dúvida. Mas a saída para vocês essa semana é efetivamente usar o coração e a intuição, tá? Pessoal de virgem às vezes fica assim, que vocês são muito práticos, né? Gostam de resolver as coisas ali com bastante segurança e não entende que tem outras variáveis que também são envolvidas ali, né, no nosso dia a dia. Então, assim, respirem fundo e usem a intuição e o coração de vocês, tá? Intuição da gente não erra jamais, ela sempre dá aviso. O coração às vezes a gente dá uma errada, mas a intuição é batata. Você sentiu aquele primeiro estalo, é aquilo e pronto. Então, estejam preparados, tá? Ótima semana e não se esqueçam que tem dica extra aqui no cantinho. Vamos então falar daquele signo da balança, né? O signo que fica entre A ou entre B e tá sempre indeciso. Tô brincando, hein, galera? Vamos falar do signo de Libra, né? Que é um signo também de ar, onde a sabedoria, né, as palavras, o intelecto é muito desenvolvido nesse pessoal. Para vocês, essa semana saiu aqui o As de Ouros. E galera, eu preciso falar, essa carta é muito boa. Produção, chega mais perto. É muito boa. Essa carta aqui é muito boa de verdade. É uma carta, não sei se dá para vocês verem aí, mas a mão misteriosa sai ali das brumas do universo e ela aparece te dando uma boa sorte, te dando felicidade e te dando um presente. Então, pessoal que é de Libra essa semana, estejam preparados para efetivamente receber as bênçãos do universo. É para comemorar ou não é? Coloca palmas aí, produção. Palmas, palmas. Isso mesmo. Galera, pessoal de Libra essa semana, vocês vão receber uma bênção muito grande na vida de vocês, tá? E não necessariamente estou falando ali de bênçãos materiais ou de questão de relacionamento, não. Tem outros tipos de bênção na vida que também vão te completar, tá? Então, não necessariamente vai ser uma bênção ali A, B ou C, mas é uma bênção muito importante para você especificamente que é de Libra e é uma semana de muita sorte, tá, galera? Uma semana de sorte, de boas felicidades chegando ali do universo e é uma semana de grandes oportunidades começando, tá? Não sei se dá para vocês verem, mas esse As, né, que é o As de Ouros, ele mostra ali a vegetação florescendo. Toda vez que isso aparece numa carta, são coisas que começam e que vão florescer na nossa vida. E isso está associado, logicamente, com questões que são materiais, questões que são do espírito, né? Então, assim, pessoal de Libra, estejam preparados para coisa muito boa durante essa semana. Mantenham um pezinho de vocês no chão e não esqueçam que tem dica extra aqui no cantinho. Muito bem, galera. E se o pessoal que é de Libra tava ali comemorando porque tem coisas muito positivas chegando, você que é de Escorpião precisa de fé, né? Precisa de muita paciência essa semana, porque para vocês, não vou mentir, saiu aqui a carta do 10 de espadas, e a produção já tá colocando ele aí na tela, para vocês verem que essa carta é uma carta de ponto final, é uma carta de separação e de situações que efetivamente acabam na vida, tá? Mas isso não necessariamente é uma situação ruim, tá, pessoal que é de Escorpião? A gente sabe que, né, que vocês que são de signo de água, são signos que são muito intensos, né, que se deixa levar muitas vezes pelas emoções e que às vezes não consegue ver efetivamente o que é necessário resolver na vida. Então, por exemplo, é só um exemplo, tá, galera? Mas às vezes vocês ficam muito tempo no relacionamento e não conseguem perceber que esse relacionamento é tóxico.
tá? Às vezes vocês ficam muito tempo num negócio esperando aquele contrato fechar e o contrato não fecha. E vocês ficam sempre se enganando e aquilo não acontece. Outro exemplo. Então, assim, pessoal que é de Escorpião precisa essa semana ter muita força espiritual e muito pé no chão, porque alguma coisa vai acabar na sua vida essa semana. E isso não necessariamente é ruim para você. Eu costumo dizer que toda vez que aparece uma carta assim que ela é um pouco mais emblemática, né, que é uma carta um pouco mais séria, são situações na vida que a gente estava precisando resolver, a gente não dá o primeiro passo, mas a vida acaba resolvendo pela gente. Então, assim, você que é de Escorpião, né, vai passar por uma situação essa semana de término necessário na sua vida, né? É uma separação, tá? Ou vai ser demitido, ou algum negócio que vai terminar, né? Ou alguma coisa vai quebrar, vai perder, mas é um término, é um final que é necessário para que você possa prosseguir, porque essa situação que efetivamente vai acabar na sua vida estava te fazendo mal, fazia muito tempo, você no fundo já sabia, mas não queria resolver, tá? Essa carta também fala muito disso. Então, assim, essa semana vocês precisam de força espiritual, tá? Força mental para saber lidar aí com as dificuldades que podem aparecer. Reforcem a proteção espiritual de vocês e não se esqueçam que tem dica extra aqui no cantinho. Bom, galera, e se as coisas não estavam fáceis, pessoal que é de Escorpião, para você que é sagitariano, né? Aquele signo que é meio humano, bumbum de cavalo, também a semana não vai ser lá aquelas coisas. Saiu pra vocês a carta do 5 de copas. Eu fiz uma brincadeira aqui só pra dar uma descontraída, exatamente porque essa carta fala de depressão, né? De abandono, de desgosto, de arrependimento e de alguma situação que vai acontecer durante a semana ou que aconteceu, mas que ainda tá repercutindo dentro de você, e isso vai te fazer mal, tá? Então, assim, pessoal que é de Sagitário essa semana, vocês precisam efetivamente entender que por mais, ó, produção, dá um zoom aqui, por mais que vocês tenham perdido algumas situações, né, que tenham terminado algumas situações no relacionamento, algum dinheiro que perdeu, alguma brigou com alguém, teve uma decepção muito grande, ainda tem coisas positivas chegando para vocês, né? Porque das 5 taças que tem aqui na carta, só 3 caíram. Vocês ainda têm coisas positivas para receber, tá? Então, assim, durante a semana, não se entreguem ao desgosto, não se entreguem à angústia, né? Às vezes a gente fica ali meio pichuruco, fica meio mal. Pessoal, respirem fundo, tá? Altos e baixos fazem parte da vida e às vezes a pessoa te traiu, às vezes a situação acabou, o relacionamento acabou, você saiu do emprego, né? Às vezes aconteceu essa situação que foi um pouco mais pesada, mais punk, mas isso vai ser uma coisa boa pra você de uma certa forma, né? Que você vai poder seguir em frente sem ficar arrastando aquela corrente ali do passado, tá? Então, assim, durante essa semana, é uma semana de reflexão, de isolamento, tá? Que vocês têm que tirar um tempo para cuidar de vocês também, isso é importante. Reforcem as proteções espirituais de vocês e não esqueçam que tem dica extra aqui no cantinho. Vamos então falar daquele signo que é muito pé no chão, muito materialista e também é muito mão de vaca. Galera, eu tô falando do signo de Capricórnio. Brincadeiras à parte, eu gosto muito desse signo, muito mesmo, porque é um signo de determinação, né? Um signo de terra. Essa semana saiu pra vocês a carta do 9 de copas e eu preciso tranquilizar esse pessoal aí de Capricórnio, porque é uma semana de vocês efetivamente colherem os louros da fama, da vitória, né? Colherem ali os bons sucessos de tudo aquilo que vocês plantaram. Não sei se dá pra ver aí, produção, dá um zoom aqui. Esse rapaz, né, esse homem, tá sentado em volta ele tá no meio, né, de 9 taças. Essas taças carregam as energias de todas as cartas que vieram antes. Isso significa que você que é capricorniano sabe de todo o seu esforço, né, tudo aquilo que você passou para alcançar o seu sucesso e onde você está hoje, né? E é o momento de você não subestimar toda a luta que você teve e efetivamente se parabenizar e receber o sucesso. É uma semana de bastante abundância, tá? É uma semana de felicidade, de satisfação e você tem que aprender a relaxar um pouco e curtir o recebimento dessas coisas boas que vão acontecer, né, que vão aparecer para você durante essa semana. Capricórnio geralmente é aquele signo que não curte por nada, né, não relaxa por nada, tá sempre trabalhando ali, preocupado, focado nas coisas que precisam ser feitas.
e se deixa um pouco para lá por só trabalhar, né? Só preocupar com as responsabilidades, né? Mas, Capricorniano, falar pra você, essa semana, keep calm, tá? Dá uma relaxada, respira fundo. É o momento de você receber as bênçãos por todo aquele trabalho que você já teve, né? Às vezes vai ter Capricorniana aí, Capricorniana, passando por uma situação de perdas materiais na vida, mas isso também não significa que você tá começando do zero, tá? Isso significa que você está começando da experiência. E é difícil para esse signo ver que tudo que vocês passam na vida faz parte da pessoa que vocês se tornam, né? Capricorniano geralmente fica muito assim, pô, eu trabalho tanto, mas não tenho tanto que aquela outra pessoa tem. Meu filho, pare de se comparar, tá? Aprenda a dar valor por aquilo que você já fez na sua vida, tá? Ah, mas eu não concluí um curso superior, só tenho um curso técnico. Beleza, mas você fez. Ah, mas eu não tenho nem curso técnico, nem curso superior. Beleza, mas você trabalha. Ah, mas eu não tenho nem isso nem aquilo, eu só tenho a minha família. Beleza, mas você tem uma família, tá? Saiba valorizar as coisas boas que estão na sua vida e efetivamente receba, tá? Só receba a felicidade, porque é uma semana de muita abundância, de satisfação e de felicidade, beleza? Não se esquece que tem dica extra aqui no canto. Finalmente chegamos ao signo mais original do nosso zodíaco, que é o signo de Aquário, né? E para vocês saiu essa semana a carta da sacerdotisa ou a carta da papisa, né? Que aparece em alguns tarôs por aí. É uma carta que fala de muita análise, reflexão e de pesar os prós, olha aí, até dá uma enrolada aqui na minha língua, de pesar os prós e contras durante a semana, viu, galera? Ou seja, é uma semana que vai ser um pouco, como eu vou dizer, o pessoal de Aquário gosta de ser muito prático, né? Usa muito a razão para tudo. Entretanto, essa semana a razão vai ser importante. Mas ouvir a intuição, mesmo quando você estiver diante de uma situação que está ali na sua cara, realmente vai ser mais importante, beleza? Por quê? Às vezes na vida da gente, nem tudo 2 e 2 efetivamente vai dar 4, beleza? A vida é feita também de muitas variáveis e de alguns padrões aleatórios. E não necessariamente a gente vai conseguir somar 2 e 2 e vai dar 4, tá? Ou seja, às vezes é o momento de vocês respirarem fundo e usarem a intuição principalmente para negócios, tá? Essa é uma carta de pesar ali as situações que são bacanas e as que não são tão bacanas e efetivamente ver se aquilo vai ser uma coisa boa, mas ouvindo aquela, sabe aquela vozinha que fica lá no fundo, lá falando uma coisinha? É isso, galera de Aquário, essa semana usem a intuição de vocês. E também é uma semana de muita conexão com a espiritualidade, tá? Essa carta também fala de muita proteção espiritual e de conexão com essa energia feminina, né? Com essa energia poderosa que vem da terra e tudo mais. Então, assim, durante a semana, ouçam a intuição de vocês, tá? Não é o momento de sair por aí fazendo loucura, apesar que o pessoal de Aquário gosta, né? Às vezes dá uma decisão súbita, assim. Mas não é pra isso essa semana, beleza? Pezinho no freio, ouçam a intuição. E não se esqueçam que tem dica extra aqui no cantinho. Finalmente, chegamos ao último signo do nosso zodíaco. Último, mas também não menos importante, signo de peixes, né? Que é um signo de água ali, um signo que é muito romântico, muito emocionado. Para vocês, essa semana saiu aqui a carta do Sol. E eu preciso dizer, galera, essa carta é um respiro depois de algumas dificuldades, né? Depois de alguns perrengues que vocês passaram aí durante as últimas semanas, né? Alguns piscianos. Por quê? Essa carta do Sol, ela é uma mensagem muito firme, assim, de clareza e iluminação, né? É uma carta de libertação e de fim de dificuldades para quem estava passando ali por alguns problemas. Então, esteja preparado para aproveitar uma semana de muita paz, uma semana de reciprocidade de sentimentos, né? De calor humano ali da família, das pessoas que gostam de vocês, tá? Do cônjuge, do parceiro. E é uma semana também de crescimento, de abertura de caminhos e de muita fartura. Essa carta do Sol é um convite para que vocês. Ixi, até bati aqui, né, gente? Desculpa. Ó, bati de novo, ó. Ai, meu Deus do céu. Então, essa carta é um convite para que vocês recebam o novo, né, na vida de vocês, para que vocês recebam as coisas que são leves e para que vocês efetivamente descansem durante a semana, porque vocês serão abraçados por esse amor,
tá? É uma semana também de muita prosperidade e é uma semana de cura da saúde para quem tá precisando ali melhorar um pouco, né? Pessoal que é de peixes às vezes tem uma certa rigidez ali nos membros, né? Principalmente com esse frio. Então aproveitem para curar e melhorar da saúde de vocês, beleza? Vai ser uma semana tranquila, podem ficar sossegados e não esqueçam que tem dica extra aqui no cantinho. E para você que ficou com a gente aqui até o final, muito obrigada por ter assistido, espero que vocês tenham gostado. Dê o seu like, ative o sininho, se inscreve, curta o nosso canal, fica com a gente que todo dia tem vídeo novo e toda semana tem Entre Astros e Arcanos.